Bom dia, meu nome é Guilherme, sou do quinto B noturno, número 13, meu trabalho é sobre lex mercatória. Sob forma de introdução, podemos falar que a influência do comércio na organização dos estados é clara, visto que as relações comerciais obrigaram a inserção de práticas das relações econômicas já consagradas nos ordenamentos jurídicos. Assim, podem ser citados como exemplo as relações cambiais, a existência de bancos, bolsa de valores, mercado de capitais e outras formas de comércio que, primeiramente, se consagraram entre os comerciantes para depois serem recepcionadas pelas normas estatais. Essas práticas comerciais realizadas pela comunidade mercantil internacional constituem o fenômeno de lex mercatória, verdadeiro direito dos comerciantes ou de profissionais desvinculado das normas estatais. Dessa forma, a lex mercatória é um sistema autônomo, sem nacionalidade, mas que, ao mesmo tempo, não compete com os ordenamentos estatais. Na verdade, caminha ao lado deles. No entanto, o processo de globalização baseado nos ideais liberais demanda que o comércio internacional funcione com a menor participação possível do Estado, especialmente pela complexidade e diferenças dos diversos ordenamentos jurídicos. O trabalho atual dos operadores de comércio internacional consiste na uniformização das práticas que regem o comércio internacional para torná-lo mais simples, eficaz e seguro. Nesse sentido, a pergunta que resta é como se pode admitir a existência de normas que sobrepõem a soberania dos Estados. Para responder isso, vou falar um pouco da história da lex mercatória. O direito dos mercadores é antigo, referente à Idade Média, isto porque mercadores internacionais que buscavam fazer comércio de produtos em diferentes países já apresentavam um costume comum a ser aplicado em todas as transações comerciais. Assim, a lex mercatória primitiva alcançou inicialmente as cidades italianas e posteriormente as francesas, espanholas, inglesas e todo o restante da Europa. Portanto, os portos representavam grandes sedes de comércio, onde frequentemente eram realizados contratos de compra e venda fixadas, condições de mercado, como o estabelecimento de preços e produtos. Além disso, também iniciava-se um primitivo serviço bancário para financiar o comércio internacional de mercadorias. Desde o seu surgimento, a lex mercatória foi marcada por seu caráter transnacional e fidelidade aos usos e costumes mercantis. A regra maior era baseada na liberdade contratual dos mercadores. Já nessa época, os comerciantes temiam a interferência dos tribunais nacionais nos conflitos originados na mercância, devido ao fato de que os julgadores decidiam, de modo parcial, a favor dos seus nacionais. Com base nesse temor, os comerciantes passavam a exigir em seus contratos cláusula que determinasse a competência da arbitragem em guildas e corporações para a resolução de conflitos. Dessa forma, as decisões proferidas pelos árbitros passaram a se tornar costumes normativos observados pelos mercadores. Assim se estabeleceu o primeiro conceito de lex mercatória, como costume aos comerciantes, dirigido à regulação de contratos, aplicado independente de lei do local onde foi realizado o comércio, bem como da nacionalidade das partes. É claro que, frente à soberania dos Estados, que se fortaleciam à época, a aplicação da lex mercatória representava uma ameaça à soberania nacional. O exercício do poder soberano estatal era incompatível com a ideia de um ordenamento normativo que se sobrepusesse às fronteiras nacionais. E em uma tentativa de reforçar sua autoridade, diversos estados iniciaram a codificação do direito comercial, incluindo em seus ordenamentos jurídicos diversos preceitos que já haviam sido consagrados na lex mercatória. No entanto, enquanto as relações comerciais evoluíram rapidamente, as legislações dos estados permaneceram estagnadas em antigos preceitos. E novamente os comerciantes estavam seguindo suas próprias regras, o que obrigatoriamente resultou em práticas homogêneas no comércio internacional, fazendo surgir uma nova lex mercatória. O que se experimenta até hoje é um movimento espiral contínuo, constituído da autorregulamentação do comércio pelo próprio mercado e da regulação do comércio pelos estados. Como a regulação do comércio pelos estados, na tentativa de se adequar às exigências do mercado, cria um ambiente mais favorável para o crescimento das práticas comerciais e econômicas.
E esse crescimento no comércio extrapola as normas criadas pelos estados, criando novamente as práticas homogêneas ainda não regulamentadas. E dessa relação entre a lex mercatória e as normas estatais pode ser citada como exemplo a criação de leis internacionais sobre os títulos de crédito, como as leis uniformes sobre as letras de câmbio e notas promissórias, lei uniforme sobre cheques. Os tratados internacionais relacionados ao comércio e a constituição de blocos regionais como a União Europeia e Mercosul também influenciam as práticas comerciais. E nesse contexto, as sentenças arbitrais reiteradas também são consideradas precedentes para o estabelecimento de uma fonte normativa. Um conceito, então, para essa nova lex mercatória em vigência está relacionado ao complexo de usos e costumes que não se sobrepõem ao direito nacional. Um corpo autônomo de direito formado, graças à autonomia de vontade, a partir da reiterada aplicação nas operações de comércio e de arbitragem internacional, conforme ensina a autora Ana Paula Martins Amaral em sua obra Lex Mercatória, Autonomia da Vontade. Podemos citar como fontes da Lex Mercatória os contratos internacionais, como a utilização reiterada de cláusulas contratuais deu origem a modelos com condições e formas padronizadas, usos e costumes do comércio internacional, condições geral de contratação sistematizadas por organizações reconhecidas pelos comerciantes, princípios gerais do comércio internacional, são regras gerais utilizadas diante do conflito de leis, códigos de conduta, que são minutas de lei elaboradas por organismos internacionais a fim de que cada país possa inserir novas normas em seu ordenamento jurídico por meio do seu processo legislativo nacional. E laudos arbitrais. Esses laudos arbitrais eram decisões reiteradas de árbitros do comércio internacional que terminam por formar uma espécie de corrente jurisprudencial. Sobre a lex mercatória e soberania estatal, conforme eu perguntei antes. Nesse ponto, é importante ressaltar que a lex mercatória não compete com a lei do Estado, nem constitui um direito supranacional. Ela deve ser vista como um direito adotado lateralmente pelos Estados de forma a reconhecer a liberdade contratual e comercial dos comerciantes internacionais. A liberdade contratual, nesse sentido, é princípio regido pelo direito das obrigações, adotado de forma comum pela maioria dos ordenamentos jurídicos globais. Assim, os comerciantes internacionais podem expressar suas vontades no contrato que irá reger sua relação, desde que essas vontades não violem normas de ordem pública dos locais envolvidos das negociações. Além da liberdade contratual, também imperam nos contratos do comércio internacional o princípio da autonomia da vontade, possibilitando às partes envolvidas a escolha da lei que vai reger as obrigações contraídas, mas também a eleição de um foro para dirimir conflitos resultantes da relação. Em geral, para a resolução desses conflitos, é elegida a arbitrariedade. Agora vamos falar da aplicação da lex mercatória no nosso ordenamento jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro. O Brasil é um dos países que recepcionou a aplicação dos princípios da liberdade contratual e autonomia da vontade em seu ordenamento jurídico, na forma do Código Civil. Ainda, a pressão do comércio internacional culminou na redação da Lei da Arbitragem, recepcionando também o instituto típico da lex mercatória. Assim, em território nacional brasileiro são admitidas as cláusulas arbitrais, desde que não sejam contrárias à ordem pública. Além disso, o ingresso das sentenças prolatadas em juízo arbitral estrangeiro também é admitido, desde que a decisão seja homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, no caso brasileiro, não é necessária a prorrogação da discussão sobre o conflito entre a soberania estatal e a aplicação da lex mercatória, tendo em vista que a arbitragem internacional foi adotada pela legislação, possibilitando a solução de controvérsias específicas com maior grau de acerto, o que garante maior segurança jurídica às relações comerciais internacionais. A simples estipulação do compromisso arbitral nos contratos internacionais é suficiente para qualquer discussão possa ser resolvida por meio da arbitragem internacional. Agindo desse modo, os contratantes têm a garantia de que a decisão de mérito proferida pelo árbitro será tratada no Brasil como se proferida por juiz estatal, mesmo que fundada em disposições da lex mercatória, bastando que a sentença arbitral esteja isenta de nulidades procedimentais ou de agressões à ordem constitucional brasileira. Para concluir, a aplicação da lex mercatória nas relações comerciais internacionais é uma questão de necessidade, para que essas relações não sejam limitadas por legislações estatais
que não acompanham as diversas modificações do mercado internacional. No entanto, nesse cenário, a soberania nacional continua resguardada no sentido de que os contratos comerciais internacionais não podem violar as normas de ordem pública e dos locais de onde são firmados. Obrigado.